Você tem dificuldade em cobrar seus clientes ou em definir limites para o horário de trabalho? Por exemplo, se você é uma personal trainer ou você é uma professora particular e atende seu cliente dentro de um horário agendado e ele chega atrasado, mas espera que ainda assim você dê uma hora normal de aula. Se isso faz parte da sua rotina, está na hora de você fortalecer os seus limites energéticos para mudar essa situação. Eu decidi trazer essa aula depois de uma conversa que eu tive hoje com uma amiga que é personal e ela estava extremamente frustrada porque um cliente chega sempre atrasado para a aula, muitas vezes 30 minutos ou até uma hora depois do horário combinado. E pensa, é uma aula de uma hora. Quando você se atrasa uma hora, acabou a sua aula, concorda? E quando a gente estava conversando, eu e essa minha amiga, ela comentou que não era somente essa questão do atraso de tempo, mas que também é muito comum haver o atraso no pagamento das aulas. Pensa nessas duas situações juntas. Eu tenho certeza que se você estiver também nessa situação, nesse lugar, você vai ficar muito frustrada, assim como essa minha amiga estava. Então, vamos trabalhar isso, porque você sabe que a minha proposta aqui é te ajudar a prosperar e definir esses limites energéticos para você conseguir ser mais assertiva na sua relação também com seus clientes faz parte de um processo de fortalecimento da sua prosperidade. Então, vem comigo e vamos ver como que nós podemos trabalhar esse aspecto. E olha, eu sei como isso é difícil porque eu também já passei por isso. Eu sempre comento que eu trago para vocês uma experiência que eu já tive para facilitar a sua vida, para que você não tenha que passar pelo que eu passei. É um atalho mesmo, né? Não é muito mais fácil você não ter que reinventar a roda? Essa é a proposta. Então, eu já tive alunos que chegavam atrasados em uma aula e eles se irritavam quando eu encerrava a aula no horário normal. Pode ser que você também sinta isso. Já tive alunos que não pagavam pela aula nas datas combinadas, né, no prazo combinado, e eu tinha que cobrar várias vezes. E o que é mais curioso é que eu sentia vergonha, eu tinha vergonha de cobrar, vê se pode uma coisa dessa. E a pessoa que devia estava com a mente totalmente tranquila. Então, essa é uma questão que é bem curiosa, porque assim, nós que prestamos o serviço, ficamos mais desconfortáveis do que a pessoa que esqueceu de fazer o pagamento. Não é muito curioso isso, né? Muito mostra uma relação de consciência aí. Será que você também passa por isso? Talvez você trabalhe na área de terapias como eu e sinta uma culpa imensa em cobrar os seus clientes ou impedir que eles respeitem o horário. Pode ser que você se sinta extremamente desconfortável em cobrar a consulta antecipadamente ou em cobrar por sessões já realizadas. Algum desses pontos ressoa com você? Faz sentido? Se você sente isso ali, ó, na pele, respira fundo, saiba que você não está sozinha e vem comigo nesse vídeo para a gente começar a mudar essa situação. Eu queria lembrar que esse conteúdo faz parte do meu curso FAP, os Florais Arquetípicos da Prosperidade, que trabalha a cura do feminino com o dinheiro, com o não merecimento, com a dificuldade em melhorar a situação financeira. No FAP, eu ensino às minhas alunas que o problema nunca é o dinheiro, mas sim as nossas emoções. Você já parou para pensar nisso? A minha proposta com o FAP é criar uma corrente de mulheres prósperas, porque quando as mulheres prosperam, elas usam o dinheiro de uma forma diferente. O foco da mulher é ajudar a família a prosperar, elas se preocupam. A mulher se preocupa com a qualidade de vida que ela vai oferecer para a família, qualidade da alimentação, o acesso ao estudo, o cuidar dos pais que talvez já sejam mais idosos. É um padrão de gasto diferente que torna o mundo um lugar melhor. E é isso que eu desejo para você lá dentro do FAP, se você resolver estudar comigo. Mas então,
Pensando nessa questão de atrasos, seja de tempo ou de pagamento, vamos analisar melhor esse tema, porque predominantemente esse comportamento ele é bem típico de quem está sob a influência do arquétipo da Marte. Veja se você se identifica com essas situações, com esses pontos. Quando você tem dinheiro extra, um dinheiro que está sobrando ali, né, que ainda não tem o nome de nada nele, você acaba ajudando alguém em vez de fazer uma reserva financeira. Então, fica muito difícil para você ter a reserva financeira, porque sobrou, tem um destino. É como se você colocasse o nome de alguém ali e esse dinheiro vai direto para outra pessoa ou para uma situação. Você cuida das finanças dos outros, ajudando a pagar dívidas, ou então você faz compra para uma outra pessoa, né? Porque você acredita que essa pessoa precise. E aqui vai um detalhe, porque pode ser que a pessoa não tenha pedido para você fazer isso, mas você faz querendo ajudar. Será? Você tem medo de cobrar o dinheiro que alguém te deve, que é exatamente o tema aqui dessa aula. Você não tem coragem de ajustar seus preços e às vezes você passa mais de um ano sem fazer o reajuste. A inflação consumiu o seu valor, aquele valor que você cobrava, a sua renda diminui e você não entende por quê. Observa, vou falar várias vezes aqui para você observar. Pode ser também que você tenha medo de perder os clientes por você reajustar os seus valores. Tenha medo de definir horários para os seus atendimentos e acaba dedicando mais horas do que o normal por conta desse desconforto. E muitas vezes eu já atendi pessoas que elas definiam um valor para o serviço que elas prestavam, para o atendimento que elas ofereciam, mas esse valor vinha atrelado a tanta culpa, tanto sentimento de que era errado definir esse preço, que elas acabavam tentando não, elas faziam mesmo, elas ofereciam mais do que o combinado. É o que a gente chama em inglês de over delivery. É como se você fizesse um excesso de entrega e, nesse caso, para compensar o seu próprio desconforto por achar que você está cobrando demais. Olha que curioso que é isso, né? É um desconforto para cobrar. E aí, quando você define o preço, você tenta compensar esse preço com uma entrega que vai além do necessário. Talvez você atenda clientes fora do horário combinado, por exemplo, através do WhatsApp ou do Insta, e você acaba dedicando tempo para responder perguntas, tirar dúvidas. Não que isso não possa acontecer ocasionalmente. O problema é quando isso se torna uma constante tão grande que afeta as suas finanças, porque esse é um tempo que você está usando e não tem um retorno financeiro para isso. Observa. Já falei, vou dizer muitos observas aqui. Algum desses temas ressoa com você? Pode ser que você sinta muito desconforto em relação a todos os temas que eu trouxer aqui nesse vídeo. E olha, se você sentir isso, tá tudo bem. Talvez ainda você não esteja preparada para o assunto que eu trago aqui, mas guarda o vídeo na sua memória. No futuro, pode ser que você lembre dele e fala: agora já chega, eu vou assistir aquele vídeo de novo porque eu preciso mudar, eu preciso me fortalecer. E aí você volta aqui, assiste de novo e põe em prática as ideias que eu vou trazer. Assiste o vídeo e tira dele nesse momento o que você se sentir confortável, aquilo com o qual você conseguir se lidar, conseguir lidar sem culpa. Você fala: olha, essa parte aqui está confortável, e aí você absorve essa parte do conteúdo. O que gerou desconforto, guarda para o momento futuro. Isso pode ser uma resistência natural, porque a gente começa a mexer com as suas barreiras por trazer temas que causam ali um conflito com a sua programação. Isso eu também explico lá dentro do FAP. Mas voltando, você sabia que quando você tem um controle maior sobre as suas finanças, você também tem um controle melhor sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre a sua saúde e tem mais força para tomada de decisão? Assumir esse controle pode se traduzir em melhor qualidade de vida, em mais saúde, em menos estresse, melhor comunicação, e não somente a comunicação profissional com seus clientes, mas também a comunicação dentro de casa, porque imagina,
Pode ser que essa falta de limites energéticos entre você e os seus clientes seja tão forte que você se desgaste e quando chega em casa está cansada, não tem mais vontade de trabalhar uma comunicação que seja harmoniosa dentro da sua família, onde a gente baixa a guarda e acaba descontando em quem não tem culpa. Pensa, será que isso também faz sentido para você? Você fica muito mais fortalecida quando assume as rédeas das suas finanças, como reajustar valores, cobrar o valor correto pelo seu serviço ou pelo seu produto. Aqui o meu foco vai ser serviço, mas pode ser que você consiga transferir isso no caso você ofereça um produto. E quando você tem esse controle, você fortalece toda a sua postura, todo o seu senso de valia, consegue definir uma estrutura mais equilibrada até para respeitar o próprio horário de trabalho que você tem. Então, esse olhar, essa perspectiva de olhar para as finanças a fim de melhorar a qualidade de vida é essencial. Especialmente se você for terapeuta, porque as terapeutas têm na maior parte das vezes, tem esse desejo muito grande de ajudar a outra pessoa, de ajudar a pessoa a superar um determinado obstáculo, né? Uma fraqueza, um problema de saúde. Então, existe aqui um desejo de doação muito grande, de entrega no trabalho. Essa é uma característica marcante de quem está sob o arquétipo da mártir. Então, o arquétipo da mártir, para a maior parte dos terapeutas, está numa posição muito alta, se não for a primeira posição do mapa arquetípico, que a gente calcula também lá dentro do curso. Mas eu só estou trazendo isso para você entender como existe essa influência muito grande que pode tornar difícil a definição desses limites. O arquétipo da mártir é extremamente generoso. Então, a tendência de quem está sob ele é sempre se doar, oferecer mais, aceitar os termos do cliente. E aí, nesse processo, a sua energia vai embora, se esgota, a sua situação financeira também é afetada. E é claro que isso vale para qualquer área que você atue prestando serviço. Mas as terapeutas são mais suscetíveis a ter dificuldade em definir essas regras, esses limites energéticos, justamente quando existe essa influência do arquétipo da mártir, né? Então, é uma questão assim para observar mesmo como que é a sua relação, se você se identifica com esses pontos que eu trago aqui, porque afetam diretamente as suas finanças e eu não quero que você tenha dificuldade financeira, eu quero que você consiga se posicionar de uma forma segura e bastante profissional para que consiga criar, desenvolver uma vida financeira que seja saudável. Então, vale para todas as áreas, mas terapeutas integrativas, terapeutas holísticas, terapeutas em geral têm essa influência mais predominante. Então, um ponto para ser observado. E aí não é novidade também que as mulheres ganham menos, trabalham mais porque acabam acumulando funções também domésticas, responsabilidades em relação aos filhos, que são muito maiores do que geralmente a proporção desse trabalho desempenhado pelos homens. Imagine o desgaste geral nesse cenário, né? Vamos mudar isso? Não está na hora de mudar isso? Você não sente ali no seu coração um chamado de falar assim, ó, não, eu preciso fazer algo diferente, não é possível que isso aqui seja o melhor. Eu adoro quando a gente tem esse chamado que diz assim, não é possível que isso aqui seja o melhor que pode acontecer, porque é um ponto de partida para você ter o impulso de mudança. Então, por exemplo, eu sempre digo que a minha mãe foi criada para jamais criar conflito, para ficar quieta, para aceitar sem reclamar, sem fazer escândalo. E aí ela acabava aceitando todos esse excesso de trabalho, essa desigualdade de boca fechada. Será que você também aprendeu alguma coisa assim nesse sentido, algo semelhante? Mas se aprendeu,
você pode fazer diferente. Nós estamos no momento de gerar mudança. Essa é a minha proposta, essa é a minha missão. Instigar, estimular você a gerar essa mudança. Então, você não precisa se enquadrar na caixinha de não brigar, de não levantar a voz, de não defender os seus direitos. Enquanto nós nos mantivermos nessa posição muito passiva, nós não vamos nos fortalecer para estabelecer uma relação profissional que seja harmoniosa para nós, que seja produtiva para nós e também para os nossos clientes. Você vai entender como isso afeta também o cliente. Então, quando nós falamos em clientes que não respeitam seu horário, que não pagam na data combinada, que não cumprem o combinado, está na hora de rever essa relação, de você olhar para esse cenário e considerar se não é o momento de haver ali uma ruptura. Se você fez a sua parte, cumpriu o seu serviço, porque é claro, o combinado vale para os dois lados da conversa, né? Então, tanto a sua parte de entregar o que foi combinado, o que foi prometido, quanto a pessoa de honrar a parte dela no início da negociação que você teve na hora de contratação de serviço. Então, o combinado vale para os dois lados e você merece que o seu cliente respeite os termos dos acordos que foram estabelecidos entre vocês. Então, diz para mim, como você se sente quando eu digo que você merece receber bem? Se eu colocasse uma pergunta assim, você fez sua parte, merece receber um valor justo por isso? Qual é a sua resposta? Como isso ressoa com você? E se eu transformasse essa pergunta numa afirmação? Você fez a sua parte, você merece receber por isso. Muda alguma coisa no seu corpo? Eu sempre vou pedir para você observar o seu corpo, porque eu adoro trabalhar com energia. O meu foco é trabalhar com energia. E quando nós usamos frases ou perguntas, muitas vezes o nosso corpo reage. Ele pode reagir ali com um aperto no estômago, um aperto no peito, um nó na garganta, porque existe o desconforto. Quantas pessoas eu já conversei ou já atendi que quando nós falávamos em valores de serviço e nós falávamos sobre aumentar o valor do serviço, elas se sentiam extremamente desconfortáveis porque isso não estava dentro da estrutura com a qual elas estavam familiarizadas, com que elas se sentiam à vontade. E o desconforto era físico, era perceptível. Então, como você se sente se eu disser, você fez a sua parte, você merece receber por isso? De novo, se nós pensarmos em terapeutas, é muito provável que você ouça uma vozinha ali na sua cabeça questionando se isso está certo, que existe ali um descompasso, que talvez você devesse oferecer mais ou cobrar menos. Observa a sua reação. Muitas vezes a reação vai acontecer também na região dos rins, que os rins estão ligados às questões financeiras, aos medos. E quando você tem um medo muito grande dessa atitude assertiva, pode ser que os seus rins se manifestem, você sente uma dorzinha ali na lombar. Tudo é uma questão de observação, para você perceber qual é a sua programação. Então, se você questionar o valor do seu trabalho, pensa na contribuição que você traz para o seu cliente. Eu imagino que você faça o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, não existe nada mais justo do que você ser devidamente recompensada financeiramente por isso. Muitas pessoas que atuam na área de serviço fazem isso porque querem essa contribuição, elas querem ajudar, como eu havia dito, né? O arquétipo da mártir quer ajudar as pessoas a melhorarem, a conquistarem mais saúde, mais força. Eu não sei qual é a sua área de atuação, mas é uma característica inerente. Então, elas têm essa generosidade, o altruísmo forte e acabam esquecendo delas mesmas. Mas você tem todo o direito de ter uma vida financeira confortável com o seu trabalho. Repete junto comigo. Eu tenho todo o direito de ter uma vida financeira confortável com o meu trabalho. Ai, como que o seu corpo reage? É confortável ou gera desconforto? Tem algum lugar que dói? Observa.
observa. Se algum lugar ali der um aperto, como eu falei, um nó na garganta, um aperto no peito, silencia por um momento aqui, pausa esse vídeo e pergunta para o seu corpo assim: por que isso? Por que isso está acontecendo? Veja como você reage, veja se vem algum insight para sua mente, ok? Mas vamos voltar à questão dos horários e pagamentos. Pega um caderno e um lápis para você anotar as ideias que eu vou trazer aqui e nós vamos começar com a questão dos horários. É absolutamente necessário definir limites. Aliás, eles devem ser estabelecidos logo na primeira conversa que você tiver com o cliente. Qual é o horário combinado? Qual é a tolerância? O que acontece se o cliente faltar, se ele perder uma sessão, se chegar atrasado? Aqui eu estou usando como exemplo essa minha amiga que é personal, mas pode ser que você seja professora particular ou seja terapeuta e tenha essas sessões. Como você lida com as questões de horário? É você quem precisa definir os seus termos, os seus limites e apresentar esses termos e esses limites para os seus clientes. E aqui é lógico que o cliente tem todo o direito de não concordar com você, de não concordar com seus termos e tudo bem, ele vai procurar outro profissional que tenha termos que sejam mais harmoniosos com o que ele espera. Não tem problema. Repete para você mesmo, não tem problema. Mas pensa comigo, se os seus termos forem razoáveis, forem justos, o cliente que não concordar com eles provavelmente seria um cliente que traria dor de cabeça, porque se os termos são razoáveis e ele está se sentindo resistente a eles, já existe ali algum tipo de programação de não honrar esse combinado, ou seja, horários, pagamentos. Então, tudo bem, aceita, entrega para o universo. Você vai me ver falando isso várias vezes aqui. Se você fizer uma negociação com o cliente e não deu certo, pausa por um minuto e vamos fazer o trabalho energético. Pode pôr a mão no seu peito e você diz assim, ó: eu agradeço pela oportunidade dessa pessoa ter chegado até mim e como não houve um entrosamento, eu libero essa pessoa para ela encontrar alguém que seja compatível com ela e eu peço que alguém que seja compatível comigo venha até mim. Tudo é conexão, tudo é energia. Você vai se conectar com as pessoas que têm aquela faixa vibracional como a sua ou aquelas pessoas que você possa ajudar. Então, manda essa mensagem para o universo para que haja esse equilíbrio e você não se sinta culpada de recusar um cliente. Isso vale também, aqui fugindo um pouco do tema, mas quando o cliente é muito rude e não existe alegria na hora que você atende essa pessoa. Se houver um cliente que te desgasta, que é extremamente ríspido, extremamente rude, e isso drena a sua energia, começa a rever essa relação e, se for o caso, faz um Ho'oponopono. Não sei se você conhece, mas eu recomendo que você faça o Ho'oponopono para você e esse cliente, para liberar também o cliente e você poder se conectar com outra pessoa com a qual você tenha mais afinidade. Isso funciona, hein? Pensa bem nisso. No caso dessa minha amiga personal, ela precisava fortalecer essa definição de horários. Então, um cliente se atrasar por metade do tempo de uma aula e ainda esperar que o professor entregue a aula normal, esse cliente não está respeitando os horários do profissional. Então, número 1 aqui, dica número 1. Quais são os seus termos? Defina as suas tolerâncias para atraso e deixe essa informação clara para que o cliente já saiba disso quando ele estiver negociando o serviço com você. Não tenha medo de estabelecer essa informação. Você não vai ser punida, não vai ganhar uma tatuagem na testa dizendo: profissional horrível, ela define regras, ela é rígida. Pelo contrário, é uma forma de você mostrar o seu profissionalismo e começando com regras bastante claras. Vou trazer um exemplo porque eu acho que os exemplos ajudam muito. Eu tive um aluno que sempre me dizia assim: o combinado não sai caro. Então anota isso no seu caderno, o combinado não sai caro. E aí, ao mesmo tempo, eu tive um aluno que ele perdia muitas aulas, ele esquecia que tinha aula, não aparecia e como
já havia o combinado de que uma aula que seja cancelada no dia em que ela deva ser dada, ou quando o aluno faltava, essa aula seria cobrada normalmente, já que eu não poderia encaixar nenhum outro aluno nesse horário. Isso já era regra, já era o combinado desde a negociação das aulas. E esse aluno começava a faltar muito, ele esquecia, ele não fazia a aula. E o que ele conversou comigo? Olha só, ele virou para mim e falou assim: vamos fazer um acordo aqui. Você me manda uma mensagem por celular todos os dias que nós tivermos aula. Você me avisa, me lembra da aula, e aí, se você não me lembrar e eu esquecer, tudo bem, você que não me lembrou. Percebe? Quando nós aceitamos esses tipos de acordo, onde não existe uma delimitação energética, né? Não existe o nosso limite energético de falar: que é isso? Tá maluco? Você quer que eu cuide do seu horário porque você não consegue se responsabilizar por lembrar das aulas e aí você quer transferir isso para mim? Olha que absurdo! Isso mostra uma falta de maturidade. E se você concordar com esses termos, se eu concordasse naquela situação, eu não estaria contribuindo para esse aluno a aprender a ter mais responsabilidade e cuidar da própria agenda, cuidar dos próprios eventos, dos compromissos que ele tinha. É lógico que eu ri e disse que eu jamais faria isso, que a responsabilidade era dele. Mas pode ser que você considere, pense duas vezes se vai concordar com isso. Não concorda. Deixe a pessoa amadurecer, deixe a pessoa crescer. Você não tem que cuidar dela, você não tem que facilitar tanto a vida dela que ela esqueça de ser adulta, certo? Então, olha, 2 exemplos completamente diferentes. Um que era extremamente maduro e entendia que o combinado não custava caro, e o outro que tentava fugir da responsabilidade por trazer as aulas para a rotina dele, por priorizar as aulas. Dica número 2, você não tem obrigação de estender o seu atendimento quando o cliente se atrasa. Aliás, essa prática, se você tornar uma rotina, vai fazer com que você nunca consiga cumprir os seus horários, porque o resultado vai ser um efeito cascata. Então, se o primeiro cliente ou o primeiro aluno atrasa e você programou talvez um gap ali, uma lacuna de folga entre clientes de 30 minutos, 40 minutos, para que você possa ir até o próximo cliente ou fazer alguma coisa, fazer alguma anotação, fazer algum registro, enfim, você fez a sua parte, que era programar um intervalo entre os seus clientes. Se um deles não respeitar o horário, invadir o horário que você tinha de folga, você é quem vai ter problema, porque esse tempo que você tinha vai ser reduzido e provavelmente você se pega na correria tentando cumprir alguma coisa que você deveria fazer que não é culpa sua, para não atrasar o próximo cliente. E na maior parte das vezes isso não acontece e vai resultar no atraso em cascata dos clientes subsequentes ou dos alunos subsequentes. Então, muito cuidado com isso. Esse efeito cascata vai fazer com que você fique estressado porque o aluno ou o cliente não manteve a responsabilidade dele, o controle do horário que ele deveria ter. Uma pessoa que constantemente se atrasa para um compromisso está te enviando uma mensagem de que o tempo dela é mais importante que o seu. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, nós tínhamos às vezes workshops e treinamentos para falar sobre atrasos em reuniões, em workshops, em treinamentos corporativos, porque existiam muitas pessoas que eram religiosamente atrasadas. E essa postura de atraso diz sim para as outras pessoas, para quem está esperando, para o professor, para os colegas, para quem vai participar da reunião, que o tempo dela é mais importante, que ela tinha algo muito mais importante para fazer. É claro que eu estou dizendo aqui de um atraso frequente, da pessoa que não consegue ter a disciplina de seguir o horário, não de um caso eventual, ok? Para todos os exemplos aqui eu estou falando de quando isso é uma rotina, porque atrasar eventualmente acontece com qualquer um de nós. Pode ter um acidente
um trânsito, um desvio, alguma coisa que aconteça que faça com que você se atrase. E tudo bem, mas quando isso vira um hábito ou vira uma rotina, existe algum descontrole, uma falta de responsabilidade com o horário. E essa pessoa está te dizendo que ela é mais ocupada, que ela tem mais o que fazer, o horário dela é mais importante que o seu. Você não tem que concordar com isso, certo? O seu horário é tão valioso quanto o da outra pessoa. E se você, de novo, fez a sua parte de estar disponível no horário, no local combinado, no horário combinado, então a pessoa tem que arcar com a responsabilidade dela de não ter cumprido a parte dela. E aqui fica o alerta. Se você sempre se atrasa, reveja essa prática, porque isso vale para você também. Você está considerando que o seu tempo é mais importante que o da outra pessoa. Essa parte foi dolorida, né? Mas a gente tem que olhar para isso, né? O que será que está acontecendo? Se o atraso for constante, converse com essa pessoa, veja se uma reorganização de horário seria mais conveniente. Muitas vezes, mudança de horários da manhã para a noite podem ser mais favoráveis, porque a pessoa consegue estabelecer uma rotina melhor. É uma questão de diálogo, a gente sempre começa conversando, dialogando. Se não for possível resolver a situação, converse também com o cliente sobre interromper as sessões, as aulas, o treinamento e retornarem no momento em que ela consiga se comprometer com esse processo. Aqui vale outro exemplo, porque essa sua atitude de definir limites respeita o seu trabalho e também respeita a repercussão dessa atitude da pessoa que não se compromete com aula ou com um tratamento. Porque, por exemplo, eu tive um aluno que faltava muito, ele não dava continuidade nas aulas. E quando eu percebi que essas faltas estavam muito frequentes, eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha, nós temos que conversar. Esse nós temos que conversar já era um preparo de que eu iria interromper as aulas com ele. Então eu conversei com ele e assim que eu iniciei o diálogo, ele falou para mim, a atitude dele foi dizer assim, eu acho que eu não estou progredindo, acho que nós temos realmente que interromper as aulas porque você não está conseguindo fazer com que eu evolua. Olha isso! Eu não tenho que fazer com que ele evolua, nós temos que trabalhar juntos. Então, observa como acontece essa inversão de responsabilidade. Como eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, eu sou aquela capricorniana com um pezinho em virgem que registra tudo, documenta tudo, eu tinha um relatório documentado de toda a nossa interação. Então, quando esse aluno falou isso para mim, eu tinha um relatório que mostrava qual era a carga horária que ele deveria ter feito, qual foi a carga horária real, quais foram as aulas que ele realmente fez. E quando nós olhávamos esses dois números, ficava evidente que ele jamais conseguiria uma evolução por conta da quantidade de faltas. Então, a pessoa às vezes tem uma sensação de que ela está trabalhando com você por 2, 3, 4 meses, mas quando você olha a parte efetiva em que ela realmente compareceu na sua aula, na sua sessão, no seu tratamento, e essa parte é muito baixa, não é como ela ter feito um progresso. Então, é muito importante que você tenha alguma forma de documentação desse padrão. Pode ser um registro de horário programado, sessões programadas e sessões realizadas para que você consiga demonstrar para essa pessoa que você estava disponível, que você tentou fazer a sua parte, mas ela não fez a dela. Por que isso é importante? Deixa eu tomar um golinho de água. Isso é importante porque, além de você ter uma visão clara para você ficar tranquila, se você vir que a pessoa não está evoluindo como ela poderia, você também consegue demonstrar isso para ela e não afeta a qualidade do seu serviço. No caso dessa conversa que eu tive com esse aluno, estava ali um limite muito tênue para retornar a culpa para mim como sendo uma falha minha e não uma falha do não comprometimento dele, percebe? Então faça os seus registros,
defina algum tipo de controle para que essa conversa que você venha a ter com o cliente seja mais fácil, que você tenha evidências. Muitas pessoas elas só aceitam uma argumentação quando você mostra para ela através de números o que está acontecendo. Então pensa nisso também, né? Traz essa intencionalidade para as suas aulas, para o seu tratamento, para as suas consultas, para a pessoa depois não reclamar da qualidade do seu serviço, quando é ela que não está fazendo a parte dela. Você não está ajudando o seu cliente a se responsabilizar pela parte dele dessa troca se você se ajustar sempre às falhas dele, à falta de comprometimento. Desde o meu primeiro curso de Reiki, que eu faço para os meus alunos, todos os meus cursos, eu sempre falo que uma parte fundamental para que eles vejam resultados é o comprometimento em fazer o que precisa ser feito. Que não adianta sentar na frente do computador e assistir uma aula gravada ou ao vivo e depois não fazer uma parte prática, não transformar aquele conteúdo teórico em algo que seja prático mesmo, que seja aplicável para que o conhecimento se solidifique. Então, esse tratamento de permitir que a pessoa cresça, que se responsabilize, é um bem para você e para ela. Então, pensa nisso também, certo? Deixe o cliente se responsabilizar pela parte dele no processo, que pode ser o que você combinou com ele, né? Se é uma aula como a minha amiga personal, se você é uma terapeuta, ele tem que fazer a parte dele. Mesmo no Reiki, como eu disse, eu aviso para os meus alunos, uma parte é do reikiano que está fazendo a aplicação, a outra parte é de quem está recebendo o tratamento, de ter a intenção de estar presente ali nessa troca para potencializar o tratamento, ok? Então, anota no seu caderno. Definir limites é uma maneira respeitosa de apresentar o seu trabalho e os resultados esperados. Você fala para a pessoa, olha, se você fizer isso aqui dentro desse período, dentro dessas sessões, você pode esperar um resultado X. Então, é uma forma muito mais profissional. Você está tratando o seu cliente como adulto e está mostrando que você tem esse cuidado, esse profissionalismo na gestão do serviço que você oferece. Os limites valem também para clientes que enviam mensagens constantes pedindo informações adicionais, porque esse acesso muito fácil através de WhatsApp, de Insta, de Telegram, acaba fazendo com que o seu tempo seja usado respondendo essas perguntas e é um tempo que você não é remunerada. Isso não faz parte do seu pacote, a menos que exista um acordo que você faça com o seu cliente que diga que ele pode mandar mensagem sempre que for necessário. Mas aqui vale um cuidado muito grande. Existem várias pessoas que não têm uma etiqueta no uso de mídia social, especialmente o WhatsApp, e a pessoa envia mensagem em horários que não são corretos, fora do horário profissional. Por exemplo, eu estava conversando com uma cliente e ela comentou que a cliente dela enviava mensagens no meio da madrugada. Provavelmente a pessoa não conseguia dormir e ela passava a noite inteira enviando mensagens sobre o trabalho que elas tinham que fazer. Isso é uma questão de etiqueta no uso da mídia social, no uso do WhatsApp nesse caso. Não é possível não haver essa conscientização sobre o horário. Você faz isso? Se você faz isso, repense. Deixo aqui um convite. Você não ficaria ligando para a pessoa no meio da noite? Espero que não. A mensagem é a mesma coisa. Então, por que não esperar até o dia seguinte para você fazer o envio dessas mensagens? Ou, se for o caso, ligar para a pessoa. Pensa nesse cenário, certo? Então, você não tem obrigação de responder mensagens fora do horário comercial e ponto. Você não tem que dar justificativa para isso. É claro que existem algumas profissões que envolvem saúde, em que a pessoa pode ter uma crise, que ela tenha um quadro clínico que seja necessário, mas tirando isso,
respeite horário comercial e respeite a disponibilidade que foi combinada. Se você não falou para o seu cliente que ele pode te procurar a qualquer momento, ele não deve te procurar a qualquer momento, né? Então, essas regras aqui definem o seu limite energético e te fortalecem. E é claro, de novo, que há exceções, certo? As exceções são eventualidades, são cenários que não podem ser classificados como rotina. Exceção é exceção, exceção não é regra. No meu treinamento sobre limites energéticos, eu falo bastante sobre esse tema. Então, é bom você sempre ter em mente que se você se irritar com essa postura do cliente, a sua energia já está indo embora. Se o seu cliente se irrita com a sua definição de limites, isso mostra que é justamente para uma pessoa como essa que você precisa definir limites. Ficou claro? Se ela se incomoda que você fala, olha, o meu horário é comercial, você pode me procurar de tal a tal hora, e ela acha isso um absurdo, é uma indicação muito clara de que ela não respeitaria o seu horário de trabalho. Pensa nisso também. Agora vamos falar sobre pagamento. Então, lembre-se, você faz a sua parte, você merece receber por isso e receber dinheiro. Ah, tem que ser dinheiro. Por que eu falo isso? Porque, de novo, muitas pessoas que estão sob influência do arquétipo da mártir podem sentir um desconforto em relação ao dinheiro e elas se sentem muito mais confortáveis fazendo algum tipo de troca. Então, troca de terapia, troca de atendimento, troca de produtos, qualquer coisa, menos lidar com o dinheiro propriamente dito. Não tem nada de errado em eventualmente você fazer uma troca quando você quer conhecer o tratamento que uma pessoa oferece, um outro terapeuta, um outro professor. Não estou dizendo que não possa fazer isso, mas se as trocas forem uma constante, você está dizendo para o universo que você não precisa do dinheiro. Você se sente mais confortável com escambo. Lembra do escambo? É essa troca, olha, eu te dou uma batata, você me dá um ovo. Então, muito cuidado com isso. São mensagens que você envia para o universo, é a sua vibração. E não há nada de errado em você dizer, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu atendimento, o meu serviço, a minha aula, o que quer que seja. Eu mereço receber em dinheiro. O dinheiro é que vai te dar a liberdade de você escolher o que você quer fazer com ele, certo? Então, anota isso também. Essa crença limitante, aliás, está na mente de muitos profissionais e já esteve na minha também. Eu sentia uma dificuldade em cobrar um valor que um cliente me devia. Então, a vergonha em cobrar era minha. Olha que coisa triste, né? A pessoa, como eu disse no começo aqui desse vídeo, a pessoa estava muito confortável em não pagar e eu estava extremamente desconfortável em cobrar. Isso pode ser uma sombra, pode ser uma influência de um arquétipo. Então, esse comportamento, essa reação que vem com o desconforto, com a vergonha, com o sentimento de culpa por cobrar um dinheiro que é seu, é uma crença limitante, né? Então, você não se acha merecedora. Existe um enfraquecimento ali da sua autoestima que está afetando esse limite mais claro. Então, de novo, anota, veja se isso ressoa com você para você começar a trabalhar o seu fortalecimento. É lógico que se você trabalha por hobby, que você não tem que se preocupar em pagar conta, em cuidar da família, em continuar estudando para se atualizar, se o trabalho para você for um hobby e você decidiu desde o início que você não precisa de um retorno financeiro porque a sua condição financeira já é confortável, aí tudo bem, não sou eu que vou interferir nisso, né? Você tem todo o direito de trabalhar por hobby. Aliás, eu espero chegar nesse ponto de falar, hoje eu trabalho por hobby, mas até lá o trabalho é uma necessidade, por mais que eu adore o que eu faça. E, de novo, não tem nada de errado em receber pelo seu trabalho. É um direito seu e receber o valor justo. Nessa questão do valor justo, vou dar outro exemplo. Eu estava fazendo uma negociação de um trabalho com um cliente e ele havia trazido
uma proposta, montei para esse cliente a proposta e vamos supor, se o trabalho sairia 10 mil, esse cliente me disse que pagaria 5. Eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, não, mas isso aqui é um absurdo, né? Eu não posso concordar com isso. E ele virou para mim e fez assim, Cíntia, a gente só abusa de quem deixa. A gente só abusa de quem deixa. Essa frase para mim foi libertadora, porque eu nunca, até aquele momento, tinha percebido que eu permitia essa forma de tratamento. Eu permitia esse tratamento em que o meu trabalho não era valorizado e que eu vivia dando descontos, reduzindo o meu preço para agradar o cliente. E qual é o problema disso? Teve um outro caso que acho que também ilustra bem, eu e os meus casos, mas exemplos são muito úteis nessa hora. Nesse outro caso, a moça que trabalhava no departamento de suprimentos da empresa entrou em contato comigo, também com uma proposta, me passou o escopo do projeto, eu fiz a avaliação de quanto aquele trabalho valeria e também era uma coisa muito semelhante com esse outro exemplo, era um valor X e ela estava me oferecendo pagar metade. Mas ela foi extremamente incisiva. Então, por exemplo, se eu cheguei para ela e falei, olha, esse trabalho aqui vale 8 mil reais. Ela virou para mim e fez, eu te pago 4. Oi? Como? Ela pegou e definiu naquele momento qual era o valor do meu trabalho. E eu falei para ela que eu não podia concordar com aquilo. Ali eu já estava mais fortalecida. De novo, nós vamos ganhando musculatura. E eu disse para ela, falei, olha, não posso fazer esse serviço por esse valor. E a resposta dela foi assim, mas eu tenho uma métrica de ganho, de economia que eu tenho que fazer pela empresa. Ok, se você tem uma métrica de economia que você tem que fazer pela empresa, você vai ter que encontrar um fornecedor que se encaixe na sua métrica, provavelmente com a mesma qualidade que eu tenho para oferecer. Eu garanto a qualidade do meu serviço? Sim. Então, eu não vou concordar, porque eu sei o valor que sai, o custo que sai oferecer um serviço com a mesma qualidade. Percebe? De novo, água. Analisa isso. Se você não valorizar o seu trabalho, a outra pessoa também não vai. Tem que começar com você. Faça o seu melhor, porque isso vai se refletir na qualidade do seu atendimento. E se você ceder sempre ao pedido do cliente, baixando o preço, oferecendo desconto, isso vai fazer com que você fique frustrada. Quando você começa a perder a energia para oferecer aquele trabalho, você percebe que o equilíbrio dessa relação já foi afetado. Então, quando você se sente mal, quando essa pessoa, esse cliente se aproxima, quando você vê uma mensagem, isso mostra que o seu limite energético já foi invadido, que está atingindo uma área pessoal sua que gera muito mais desconforto. Não vou entrar muito em detalhes aqui porque não veio ao caso, isso é lá do curso de limites energéticos, mas percebe, você olhou o nome do cliente ali no celular e o seu estômago revirou, avalia essa relação. Será que vale a pena ser mantida? Porque está te fazendo mal, ok? Vamos para a dica número 3, pagamentos. Infelizmente, alguns clientes têm dó de pagar por um serviço adquirido ou por um produto. O produto é mais difícil dele resistir pagar, porque se ele não fizer o pagamento, ele não vai ter o produto. Agora, o serviço, principalmente se você primeiro presta o serviço e depois, em alguma época do mês que ele vai fazer aquele pagamento, é muito mais fácil haver essa resistência para pagar. E isso é um sinal de que essa pessoa está sob a sombra do arquétipo da acumuladora. O arquétipo da acumuladora associa a sensação de segurança ao dinheiro guardado. E ela tem uma dor incrível, um dó enorme em pagar e ver o dinheiro dela sair da conta. Então, esse dó de fazer o pagamento se traduz em atrasos. A pessoa evita até o último instante porque ela se apega àquele dinheiro.
E eu não estou falando aqui de um atraso eventual, de uma vez que isso acontece. É a mesma coisa do atraso de tempo. Um atraso eventual no pagamento pode acontecer. Você nunca esqueceu uma conta? Eu já esqueci. E tudo bem, eu sei que eu falhei ali e vou fazer o pagamento assim que eu vir ou que eu for cobrada. Eu sei que isso já aconteceu. Então, não é um caso eventual. É quando esse atraso é constante, quando existe esse desequilíbrio na relação. Se você sempre tem que cobrar esse cliente ou esse aluno, existe aí um desequilíbrio. Novamente, você pode evitar essa situação na conversa inicial que você tem. Então, crie um contrato. Não precisa ser aquele contrato gigantesco, cheio de páginas, cheio de cláusula, mas um documento com umas regras básicas sobre horários, atrasos, cancelamentos, faltas, pagamentos. Tudo isso você já explica na primeira conversa que vocês tiveram. A pessoa que concordar em trabalhar com você, qualquer que seja a sua área, ela já viu quais são as regras, então ela sabe que ela tem que respeitar aquelas regras. Uma maneira que eu encontrei de evitar atrasos com os meus alunos foi a emissão de boleto. E se eles atrasassem, haveria uma multa. Não tinha discussão, porque a multa é diretamente com o banco. Aliás, eu ofereci um desconto para eles fazerem o pagamento dentro do prazo e se eles atrasassem, eles perderiam o desconto e teriam ainda a multa do banco. Então, esse sistema que eu coloquei para os meus alunos funcionou muito bem para eles fazerem esse pagamento dentro do prazo, na maior parte das vezes. Por quê? Acredite ou não, sempre vai ter uma pessoa que mesmo com boleto, mesmo com multa, ela tem esse apego tão grande e essa falta de respeito pelo pagamento tão grande que ela vai falhar. Eu tive uma aluna que ela não pagava nem mesmo com o boleto. Então eu tinha que cobrá-la sempre. E uma vez que eu cobrei, ela falou assim: "Ué, não tem o boleto? Eu não vou ter que pagar a multa? Então eu pago a hora que eu quiser." Percebe? É uma total falta de respeito pelo seu trabalho. Então, considera isso. Considera uma relação que talvez esteja nesse ponto. Vale a pena ser mantida ou é a hora de você se despedir energeticamente desse cliente, romper as relações com ele para que outro chegue na sua vida de uma forma muito mais harmoniosa? Então, se mesmo com boleto não houver uma melhora, eu sugiro essa reavaliação. Conversa com o cliente, diz que nesse momento talvez não seja o melhor horário, melhor momento mesmo para ele fazer esse trabalho com você e que tudo bem, ele pode te procurar posteriormente quando estiver numa condição mais favorável. É uma forma de você definir esses limites sem briga, sem agressividade, mas respeitando o que você faz. Então, sempre analisa o cenário. Se você tem um histórico longo com esse cliente e é a primeira vez que ele atrasa, isso pode acontecer. Tudo bem, né? Não precisa ter uma abordagem tão rígida. Você pode ter mais flexibilidade. Mas se o relacionamento for novo, se o cliente é novo, você ainda não criou essa relação de confiança com esse cliente, isso pode influenciar a sua tomada de decisão. Com um cliente novo, você pode ficar mais atenta em relação aos atrasos de tempo, atraso de pagamento, para você já lembrar das regras logo no início, logo ali nos primeiros contatos e vocês decidirem se vão continuar trabalhando juntos ou não, porque muitas vezes pode ser tão desgastante esse cenário que você prefira interromper logo no início e está tudo bem. Você tem o direito de fazer isso. Não se sinta culpada, porque é a sua energia que vai ficar ali desvitalizada, você que vai ficar estressada por não conseguir criar essa harmonia na relação, certo? Clientes novos, mais atenção ainda, sempre partindo do princípio que você já teve a conversa inicial definindo quais são os termos, ok? Lembra, anota no seu caderno. Se você trabalha já
há mais tempo com esse cliente, com esse aluno, e ele continuamente está atrasado no pagamento, atrasado no horário, interrompe essa relação. Interrompe de uma forma harmoniosa, desconecta a sua energia da energia dessa pessoa e intencione que ele ou ela encontre outro profissional que haja afinidade e que você encontre outro cliente com o qual você tenha mais afinidade. O seu trabalho não é menos importante que o trabalho do seu cliente. Lembra sempre disso, repete sempre isso. Ser devidamente remunerada pelo seu trabalho não é um luxo, é um direito seu. Ser remunerada pelo seu trabalho não é um luxo, é um direito seu e remunerada dentro do horário correto. Eu lembro que eu trabalhei uma época com uma empresa, eu fui contatada por essa empresa para prestar um serviço para eles e quando nós estávamos negociando os termos desse contrato, eles deixaram bem claros que eles se recusariam a receber o boleto que eu emitisse. Então eu não poderia emitir boleto para eles, isso já me deixou em alerta, né? Se a pessoa se recusa a receber um boleto, existe já uma intenção de não cumprir as regras. Então eles disseram que não cumpririam, não aceitariam o boleto e que eles só me pagariam pelo trabalho dentro de um cronograma que eles tinham. Era uma empresa enorme, uma multinacional enorme. E esse cronograma que eles tinham, eu não me lembro agora quais eram os termos, mas era assim. Eles faziam um pagamento em janeiro para todos os fornecedores. Era um pagamento em janeiro, depois o pagamento só acontecia de novo em março, depois em maio. Existiam lacunas de meses entre os pagamentos. Então, se você prestasse um serviço em um mês em que eles não faziam pagamento, você só iria receber no outro mês. Então, quando eu vi aquilo, eu não concordei com os termos, porque para uma empresa pequena, e eu era uma empresa pequena, esse intervalo muito longo, atendendo a somente um cliente por conta do volume do trabalho, não era viável. Não seria possível eu manter as minhas despesas, manter a minha renda com esse cliente, se ele só iria pagar meses depois. Sempre analisa essas questões. Então eu não concordei. Olha só o que acontece. Eu lembro que depois disso, a moça do setor de suprimentos entrou em contato comigo porque eles tinham um projeto urgente que precisavam para o dia seguinte. E era um projeto menor que eu conseguiria fazer se eu trabalhasse durante a noite. Ela falou, olha, por favor, a gente precisa desse projeto, você faz, eu te pago em 30 dias. Falei, ok, você me paga em 30 dias, então eu faço, mesmo sem emitir o boleto. Tá certo? Tá certo. Recebi o projeto, fiz o projeto, entreguei no dia seguinte dentro do prazo combinado. O que aconteceu? Eu recebi o pagamento desse projeto 6 meses depois. Então, se acontece alguma coisa que você já percebe logo de início nessa negociação, que o cliente não vai cumprir a parte dele, como nesse caso, não aceitar um boleto, é um alerta. Então, já fica observando, fica de olho em como vai ser o respeito pelo seu trabalho, o respeito pelos termos, porque não vale a pena. Vai gerar um desgaste muito grande e se gerar esse desgaste muito grande, a sua energia vai embora e aí você vai começar a se conectar com problemas, porque você começa a vibrar numa faixa muito baixa por conta dessa irritação, dessa frustração, nervosismo. Afinal de contas, eu imagino que o seu trabalho não seja um hobby. É um hobby? Se for, tudo bem. Mas se não for, as suas regras valem e elas foram definidas já na sua primeira conversa, certo? Então, fica aqui essas dicas para você pensar nessa estruturação durante a negociação de um trabalho. E sempre valorize o seu trabalho. Existem clientes para todas as pessoas. A questão é conexão energética. Qual é a sua conexão? Se você baixar muito a sua vibração por conta de nervoso, de preocupação, de irritação, você vai se conectar com clientes que estejam nessa faixa. Então, se um cliente coloca você nessa faixa vibracional constantemente, trabalha a desconexão. Deixa ele ir,
deseje o melhor para ele, que ele encontre uma pessoa fantástica com a qual ele se dê muito bem e que, ao mesmo tempo, você encontre um cliente fantástico que valorize o seu trabalho e com o qual você se dê muito bem, certo? Então, espero que tenha sido útil. Clica aqui no like, deixa o seu like para mostrar que esse material foi interessante, para me motivar também, é uma troca, vamos aprender a fazer as trocas, certo? E eu espero que você venha estudar no FAP comigo, os Florais Arquetípicos da Prosperidade. É um curso online que trabalha suas emoções em relação ao dinheiro. É um curso fantástico. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e eu espero ver você lá. Até mais!